Finalmente, gente, chegamos nessa parte que é sobre como interpretar um eletrocardiograma normal. Lembrando que aqui eu vou passar coisas bem simples, bem básicas, para vocês saberem o geral, tá? Mas vocês não vão sair daqui sabendo diagnosticar tudo de um eletrocardiograma, tá bom? Bom, eu coloquei alguns passos para vocês seguirem para poder analisar um eletrocardiograma. Lembrando que existem diversas derivações no eletrocardiograma. Olha só, essa imagem aqui mostra pra gente um exame de verdade, né? Ó, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem aqui a derivação 1, a derivação 2, a derivação 3, né? O AVL, o AVF, o V1, V2, V3, V4, V5, tá? Então, a primeira etapa aqui, primeira fase, primeiro passo é identificar a onda P. Então, a gente vai identificar a onda P a gente pode pegar as variações que a gente consegue enxergar melhor os eventos, né? Para poder identificar. Então, os eventos que normalmente a gente consegue identificar melhor, né, as derivações, são na D1, D2 D1 e D2. Então, olha só. A V1 também é boa para enxergar, né? Então, aqui, eu coloquei essa aqui, derivação 1, derivação V1. Ó, e aí eu já circulei aqui a onda P, tá vendo? Onda P, onda P. Tá, então, onda P quer dizer o quê? Bom, temos onda P nesse eletrocardiograma, então, a priori, o átrio está despolarizando, então nós temos contração atrial aqui. Então, vamos partir para o passo 2. Olha só, ainda no passo 1, olha só esse eletrocardiograma. Vocês conseguem enxergar aqui onde que está a onda P? É difícil, né? A gente não sabe o que é onda P, o que é onda T, a gente só consegue enxergar o QRS e um monte de serrinha aqui. Isso é o que a gente é denominado no meio médico de onda P em serra. Muito provavelmente esse coração, né, esse átrio tá com alguma fibrilação, algum problema aqui que faz com que tenha essas oscilações na sua despolarização, tendo essas várias ondas, né, em serra. Passo 2. Determinar a frequência cardíaca. Bom, lembra que eu falei que era importante saber o tempo em que o eletrocardiógrafo corre, né, que ele imprime o traçado, porque isso seria a gente poderia fazer um uso calculando o tempo que demora determinados fenômenos e até mesmo a frequência cardíaca. Então, olha só, circulei essa derivação 1 aqui, né, e vi um QRS, achei outro QRS. O que eu tenho que calcular aqui? Então, o intervalo RR, que é esse intervalo aqui. Porque esse intervalo, o que é? É o tempo que é corrido entre uma contração cardíaca e outra. Então, se a gente consegue calcular por minuto esse tempo, a gente consegue saber mais ou menos a frequência cardíaca. Então, olha só. Aqui nós temos, né, um intervalo RR. Lembrando, né, um quadradinho desse é 1 milímetro e equivale a 0,04. Tira um zero aqui, a gente coloquei um zero a mais, tá? É 0,04 segundos. E um quadrado desse aqui, ó, então, um quadradinho desse, eu tô até formando aqui com vermelho, é 1 milímetro. Agora, um quadradinho desse aqui são 5 milímetros, tá? Então, quer dizer o quê? Que nesse quadrado aqui, a gente é percorrido em 0,2 segundos, tá? Então, o traçado anda esse quadrado aqui em 0,2 segundos. Sabendo disso, a gente consegue contar quantos quadrados tem entre um intervalo RR,
tá? Então, olha só, intervalo RR, intervalo entre um batimento e outro, tem, ó, um quadradinho, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 quadrados, né? No intervalo RR. Quer dizer o quê? Então, que 4 quadrado vezes 0,2, que é aqui, ó. 1 quadrado de 5 anda 0,2. Temos, então, que a cada batimento são contados 0,8 segundos, ou seja, a cada 0,8 segundos acontece um batimento cardíaco, tá? Então, ó, 0,8, um batimento. Aí vai ter 0,8, outro batimento cardíaco. Então, se nessa quantidade de segundos nós temos um batimento cardíaco, quantos batimentos teríamos em 60 segundos, que é o 1 minuto, né? Aí faz uma regrinha de 3 e acha. Então, aqui nesse caso, a frequência cardíaca é 75 batimentos por minuto, né? BPM, batimentos por minuto. A frequência cardíaca normal, gente, ela varia de 60 para 100 BPMs, tá? Abaixo disso é uma bradicardia, tá? Bradicardia é quando a gente tem frequência cardíaca baixa, menor do que essa faixa normal aqui, tá? Agora, se está maior que 100, que é o máximo que poderia chegar numa situação fisiológica, aí é taquicardia, tá? Então, abaixo de 60 é bradicardia, acima de 100 é taquicardia, tá? Desses 60 a 100, lembrando que essa frequência cardíaca aqui, de 60 a 100, é comandado pelo nodo sinoatrial. Lembra lá que ele é o marca-passo? Se por algum acaso, por exemplo, esse nodo sinoatrial ele entra em falência, quem vai comandar a frequência cardíaca seria o segundo marca-passo mais rápido do coração, que no caso é o nodo atrioventricular, tá? Então, quando a gente tem um disparo de potencial de ação rítmico no nodo sinoatrial, e esse disparo, ele chega no nodo atrioventricular antes mesmo do nodo atrioventricular se despolarizar sozinho. Então, por isso que o nodo sinusal, ele comanda os batimentos cardíacos. Mas se alguma vez, né, por alguma situação, esse nodo sinusal entrar em falência, o segundo marca-passo mais rápido entra em ação, tá? Que seria o nodo atrioventricular. Só que aí, esse nodo atrioventricular, ele tem uma taxa de disparo de potencial de ação muito baixa. Então, por isso que, normalmente, pessoas que tiveram algum problema no nodo sinoatrial, eles precisam colocar marca-passo artificial, tá? Bom, aqui nós temos a terceira parte, que é, né, terceiro passo, que é analisar o segmento PR. Lembrando, o que é o segmento PR? É isso aqui, ó, é o final da onda P, isso aqui é a onda T. O final da onda P para o começo do QRS, tá? Bom, o segmento, um ECG normal, ele dura, né, esse segmento dura de 0,12 segundos ou 0,21 segundos, ou seja, 3 a 4 quadradinhos, tá? Pequenininho, desse quadradinho menorzinho aqui, ó, esse quadradinho menor. Toda onda P deve preceder um complexo QRS. Então, aquela sequência temporal deve ser mantida. Onda P, é como a gente está vendo aqui, ó. Onda P, QRS, onda T. Sempre tem que estar nessa sequência. Se estiver numa sequência que não seja essa, tem algum problema, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos, né, a distância de uma pequena distância entre uma onda P e o QRS, tá? Bem menor do que
a gente vê. E, olha só, esse aqui. Aqui a gente tem uma onda P, seguida de outra onda P. Aqui onda P, outra onda P. Aqui também, ó, uma onda P, outra onda P. Isso é normal de acontecer? Não. Por quê? Porque depois dessa onda P, era para ter um QRS e uma onda T. Mas aqui não, a gente teve duas ondas P consecutivas, tá? E uma longa distância entre uma onda P e outra. Isso aqui, muito provavelmente, é porque esse coração específico deve estar com algum problema de condução atrioventricular, onde nós temos despolarização atrial, mas essa despolarização não foi propagada para o ventrículo, porque não teve despolarização ventricular aqui. Então, existe algum problema de condução atrioventricular nesse eletrocardiograma aqui, tá? Então, é interessante analisar o PR, não só o tempo que dura, né, desse segmento, como também se esses eventos estão seguindo da maneira que tem que acontecer, na sequência que tem que acontecer. Bom, depois, né, o quarto passo é analisar o complexo QRS. Então, a duração normal de um QRS é de 0,05 a 0,10 segundos. Está normal ou ela está alargada? O que seria alargado, né? O QRS, gente, ele normalmente é assim, né? Claro que não torto desse jeito, mas normalmente é assim. Dependendo do caso, por exemplo, se o ventrículo estiver com algum problema ali de ativação, né, de despolarização, e demorar demais para que todo o ventrículo seja despolarizado, isso pode alargar o complexo QRS e ele ficar meio assim, tá? Demorar mais tempo para despolarizar. Além disso, é preciso ver o ritmo, ou seja, o QRS é regular, é possível identificar. Então, a gente consegue identificar o complexo QRS? Ok. Ele está regular e ele acontece no intervalo regular. Um complexo QRS, a distância entre um complexo QRS e outro é regular em todos os complexos QRS? Como assim? Olha só, deixa eu apagar o rabisco. Aqui nós temos, né, o eletrocardiograma. Identifiquei QRS, ok. Tem despolarização ventricular aqui. Ele não parece estar alargado, né? Pelo que a gente vê aqui, parece estar normal. Claro que quando analisa assim, dá para pegar o quadriculado e ver exatamente quantos segundos ele está demorando, tá? Mas eu não vou fazer isso porque tá muito pequenininho, eu não consigo enxergar. Bom, agora olha só, quando a gente fala de irregularidade do QRS. Aqui a gente tem o intervalo RR durando mais ou menos 3 quadrados, né? 2,5 quadrados, mais ou menos. Agora, esse intervalo aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. O outro tem um pouco mais de 3. Vocês estão vendo que está irregular? O normal em repouso, tá? Isso aqui eu tô falando uma pessoa em repouso, ela tá deitada fazendo esse eletrocardiograma. Em pessoas que estão em repouso, né, fazendo esse exame, esse QRS precisa ser regular, e essa distância PP, né, ou RR, PP não, RR, precisa ser regular. Todos os QRS precisavam ter a mesma distância entre um e outro, o que a gente não vê nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Em que nós temos várias distâncias diferentes. Olha só, ainda analisando o QRS. Olha só a morfologia desse QRS. Tudo zoado, tá vendo? Ó, esse aqui, como que ele tá. E esse aqui, ó, a amplitude dele tá muito acima do que o normal. Sem falar que a gente tem também uma onda T invertida aqui, ó.
Tá vendo? Então, esse QRS está estranho. Outra questão também. Vejam só, vamos analisar aqui, ó. Nesse aqui nós temos onda P, certo? QRS, onda T. Ok. Por enquanto, esse ciclo aqui tá ok. Agora, olha esse aqui. Nós tivemos onda P, QRS, onda T. Depois da onda T, a gente teve já um complexo QRS e uma onda T invertida aqui. A gente não teve onda P, por exemplo, antes desse complexo QRS. O que isso nos diz? O que aconteceu aqui? A gente teve, então, uma despolarização atrial, consequentemente contração atrial, e uma despolarização ventricular, consequentemente contração ventricular, e depois uma repolarização ventricular, relaxamento ventricular. Aqui era para ter outra contração atrial, mas não, a gente teve uma contração ventricular, uma sístole ventricular, seguido de uma sístole ventricular. Então, tivemos aqui duas sístoles ventriculares, uma atrás da outra, o que não é comum de se acontecer, tá? Não é normal. Isso é denominado de extrasístole, tá? Extrasístole ventricular, porque tem uma sístole a mais ali do que não deveria ter. Bom, depois a gente analisa, né, quinto passo, analisa o segmento ST. O que é o segmento ST? É essa linhazinha entre o final do complexo QRS e o início da onda T, como eu estou mostrando para vocês aqui. O que a gente tem que analisar nesse caso? Se o segmento ST está no mesmo nível que o PR, que é esse segmento aqui. Tá? Porque, gente, esse segmento ST, o que está acontecendo aqui? As células estão todas despolarizadas, então não deveria ter aqui, nesse caso, diferença de potencial, por isso que deve estar mais próximo aqui desse segmento PR, tá? Porque não tem diferença de potencial, não deve ter nenhuma onda aqui ou nenhum desnivelamento, tá? Nossa, difícil ser essa palavra, desnivelamento. Tá? Então, quando a gente tem desnível do ST em relação ao PR, isso também pode ser indício de algum problema ali na atividade elétrica. Tá? Então, olha só, onda P, complexo QRS, onda T. Agora, olha aqui, nessa imagem. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos onda P, QRS, onda T. Agora, se a gente for traçar uma linha aqui, ó, do segmento ST para o segmento PR, tá vendo que ele tá mais alto? Isso aqui é um desnivelamento, tá? Como ele tá mais alto, a gente fala que é um supranivelamento do segmento ST, tá? Que não deve acontecer. Isso aqui é comum de se ver em eletrocardiograma, por exemplo, de pessoas que tiveram um infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque muito provavelmente existe ali algum problema na ativação, na despolarização de toda a massa ventricular. E aí, o passo 6 é analisar a onda T. Então, analisamos já o segmento ST, né? E agora a onda T em si. O que a gente tem que analisar? Se ela tem uma forma normal, certo? Se ela é abaulada, né? Se ela não tem nenhum pico nela, ela tem a voltagem normal, né? A amplitude normal, e se ela é abaulada. E ela está e se ela estiver invertida em derivações que deveriam ser positivas. Derivações que a onda T deve ser positiva é no D1, D2, D3, AVL e AVF. Se em alguma dessa variação
a gente tem inversão da onda T, é porque existe algum problema ali na repolarização ventricular. Então, olha só. Nessa aqui, na V3, certo? V3 não, aqui, ó. Na derivação D1. Aqui, a derivação D1 tá falando que deve ser positiva, certo? Olha só. Ela tá negativa, tá para baixo. Lembram lá que sempre que a gente tiver onda para cima, é uma deflexão positiva, como a gente está vendo aqui nesse QRS. E quando é para baixo, é uma deflexão negativa. A onda T deve ter deflexão positiva em D1, D2, D3, AVL e AVF. Nesse aqui no D1, ela está invertida. Também não é normal de se acontecer, tá? Tem algum problema ali na repolarização ventricular. Bom, agora vamos praticar, gente, ó. Olhem esse desenho, tá? De eletrocardiograma. E eu gostaria que vocês identificassem nesse eletrocardiograma a onda P, tá? E já coloca também o que significa a onda P. Identifica e fala o que ela significa. Determina o ritmo e frequência cardíaca. Então, ritmo, lembrando que o ritmo se ele é regular ou não, tá? Dependendo da distância entre um QRS e outro. E frequência cardíaca, né? Batimentos por minuto. Então, aqui vocês vão ter que calcular. Analise o intervalo PR, analise o complexo QRS, analise o segmento ST e analise a onda T, tá? E depois a gente vê como que vocês fizeram esse exercício, tá, gente? Obrigada pela atenção de vocês. A aula de hoje era só, entre aspas, né? Só isso. Bons estudos e até a próxima aula.